Olá, boa noite. Está começando o ES News especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua repercutindo o resultado das eleições. E toda semana a gente recebe convidados que foram eleitos. Nessa semana, Fabrício Gandini, do PPS, vereador já com 3 mandatos no município de Vitória e campeão para a Assembleia Legislativa, foi eleito com mais de 20.170 votos. Gandini, boa noite. Bem-vindo ao ES News. Boa noite a todos, boa noite. Estou aqui com muito prazer, agradecer também já, aproveitar a primeira coisa, fazer agradecer o eleitor capixaba, né, que me concedeu essa honra de representá-los na Assembleia. E uma votação muito legal, Gandini, né, o 15º, o Gandini, que como a gente disse, foi 3 vezes, por 3 vezes vereador de Vitória, com boa votação. Sim. Chegou a ser mais votado do Estado, não foi? Sim, 2 vezes. 2 vezes. Mais votado do Estado, né, em número de votos, e foi o 15º, ou seja, para 30 vagas que a Assembleia tem, é uma votação muito expressiva. Foi a primeira tentativa nossa para a Assembleia, né? A gente sabia que era uma eleição muito diferente da de vereador. Eu sou muito conhecido aqui em Vitória, né? E foi um desafio muito grande. Viajei bastante no interior, tive municípios em que tive, como Itapimirim, tive 670 votos em Itapimirim, né? Legal. Um trabalho de pessoas que ainda não me conheciam. Eu tenho certeza que no decorrer do trabalho, a gente vai poder ampliar muita relação com as pessoas do município do interior. Eu ia te fazer essa pergunta, porque o seu nome, por ter sido vereador por muito tempo em Vitória, é um nome muito já conhecido aqui na capital, sim, na Grande Vitória, na Câmara, você foi presidente da Câmara, sim, né? Sim. Também, então é um nome conhecido. Agora, levar isso para o interior também é um trabalho que também não é fácil, né, Gandini? Essas idas ao interior e mostrar o seu nome, o trabalho que você já fez. A campanha ficou muito curta, né? Então são 45 dias agora. E você vai para o interior com um trabalho que você fez em Vitória, né? Então você não é uma referência para a região. Então depende das pessoas acreditarem que você vai poder fazer um trabalho futuro, né? Sim. Você não tem um trabalho consistente no interior que te permita pedir o voto falando, eu fiz isso. Não, eu fiz isso lá em Vitória e quero reproduzir para o estado do Espírito Santo. Sim. Então esse é o desafio. E aí, graças a Deus, só fora a Grande Vitória, eu tive 5.400 votos no interior. Foi um resultado muito expressivo para mim. Eu sou muito grato às pessoas que acreditaram no nosso trabalho e eu vou honrar isso. Esses outros 15 mil, ou um pouquinho menos que 15 mil, foram todos aqui dentro da Grande Vitória? Todos na Grande Vitória e 10.400 em Vitória. Que bacana, foi o resultado mais expressivo meu, muito foi bom. Na cidade de Vitória. Na sua última votação para vereador, você teve quantos votos? 7.611. Só em Vitória já deu 3 mil votos? Só em Vitória. Muito legal. Muito legal. Um case realmente muito interessante. A história agora... Gandini, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, porque às vezes quem está em casa te conhece, como eu disse, como vereador de Vitória, né? Foi presidente da Câmara. Fala da sua trajetória, como que você entrou na política? Eu sei, você tem uma proximidade muito grande com o prefeito Luciano Rezende, tanto partidariamente, né? No PPS, você é presidente do partido. Presidente estadual. Né? Mas tem, enfim, uma caminhada grande também já no sentido da política aí. Eu comecei na política meio que por um acaso, né? Eu tinha vergonha de falar em público. Verdade. Então era algo... na escola mesmo, eu comecei a me envolver com a política quando eu estava na escola técnica, que hoje chama IFES. Sim. E lá eu me envolvi com liderança de turma, né? E acabei participando do Grêmio da escola técnica. Foi nesse momento em que eu comecei a pensar na possibilidade de disputar uma eleição. Então não tinha envolvimento com ninguém, com nenhum político, né? Uhum. E aí eu fui escolher um partido, era algo muito novo e as pessoas que me cercavam também não tinham muita experiência na política. Então foi algo que aconteceu, não sou filho de político, não tenho nenhum parente político. A gente construiu do zero mesmo essa candidatura, a primeira, né? E graças a Deus deu muito certo, a gente tem um respeito muito grande. Aí eu busquei uma coisa importante, eu busquei uma formação específica na área. Uhum. Né? Quando eu decidi, eu tinha 18 anos, eu decidi ser... jovem. Eu decidi que eu ia participar do processo político. Só que eu não queria participar do processo político de qualquer forma. E ali, quando eu decidi, eu falei, poxa, eu vou me formar para poder dar uma contribuição real para as pessoas, né? Eu criticava muito, qualquer um pode ser político, e hoje no Brasil, infelizmente, ainda é assim, né? O cara, se souber assinar o nome, ele pode ser político no Brasil. Isso é algo que tem que ser visto, revisto, precisa, né? Por mais que as pessoas achem que
tem que dar a liberdade de todos participarem, eu concordo. Sim. Mas, infelizmente, uma pessoa que não tem uma formação mínima, claro. Não estou falando que tem que restringir isso a quem tem doutorado, não, claro, é mínimo, claro. tem que ter um mínimo instrução, exato. Né? Isso ajuda muito, porque na hora de você tomar decisões, se você não tiver informação acumulada, você toma a decisão errada, né? Isso me ajudou muito. Aí eu fazia técnica e mecânica na escola técnica, eu decidi que eu ia participar do processo político, aí eu fiz direito, fiz pós em políticas públicas e depois eu busquei uma formação no mestrado de gestão de cidades. Bacana. E desenvolvimento regional, o que me ajudou muito nesse período que eu estava na Câmara. Isso credencia, inclusive, para atuar, porque quando se fala numa atuação dentro de uma Câmara de Vereadores, em que você lida com elaboração de leis e mesmo na fiscalização do Executivo, você tem que ter um mínimo domínio, né, dessa área da legislação, na área de leis. Imagina um orçamento. A peça orçamentária é um monte de números, né, que cada número significa algo, né, receita própria, outro. Então, se a pessoa não tiver um mínimo de entendimento ali, ele não sabe o que o município está decidindo com o dinheiro público. Né? Recentemente, em Vitória, a gente votou o PDU, Plano Diretor Urbano, que é o quê? É para onde a cidade vai nos próximos 10 anos, é uma peça extremamente importante. Se a pessoa não tiver condição de analisar aquilo, é claro, tem direito a ter assessor, mas muitas vezes a pessoa que não dá muito valor a essa questão também. Eu não tive assessor técnico, né? Exatamente, tem que botar um assessor técnico. Exato. Eu, por exemplo, estou fazendo agora para a Assembleia, abri inscrição semana passada, estão 3 dias de inscrição já, para assessor jurídico e assessor de comunicação. Isso é muito interessante. Nós abrimos agora. Isso é muito legal. A ideia é formar uma equipe bem qualificada para poder representar. Isso é muito interessante, porque na política ainda a gente vê isso de uma forma muito desenfreada, né? Dos cargos comissionados, cargos por indicação, serem só cargos políticos, de agentes políticos. Não que eles não sejam importantes, a gente sabe. O político precisa de agentes políticos para poder fazer a campanha e de fortalecer as bases. Mas você tem que ter cargos técnicos para te ajudar. Mas uma coisa que eu aprendi muito, desde a primeira, foi o que eu te falei, eu não tinha uma relação com a política, eu disputei a eleição sem essa relação. Sim. Então eu tive a oportunidade de montar um gabinete bem técnico, né? Sim. E eu percebi o seguinte, que dá muito certo. Dá muito certo. A gente não precisa de ter porque as pessoas acham que tem que ter o líder comunitário dentro do gabinete. Não necessariamente, Não né? necessariamente, Claro. porque se você conseguir receber a demanda e resolver e discutir, as pessoas dão o mesmo valor. Dá o retorno, né? Dá o retorno, tem que ligar, dar o retorno, atender bem as pessoas, né? Então, assim, a construção de um bom gabinete significa praticamente o sucesso do mandato. E o case do Gandini é um sucesso muito interessante, é um case de sucesso muito interessante. Verdade. Porque se a gente for analisar os números, o Gandini com certeza sabe de cabeça. Primeiro mandato do vereador. 5.064 votos. Segundo mandato. 8.955. E esse terceiro? Também fui mais votado. Tive 7.611. Caiu um pouquinho, eu era oposição no anterior e virei situação. Sim. Então você tem uma... Tem uma diferença. Mas assim, manteve a primeira colocação. Ou seja, é crescente, um número crescente interessante, isso. Né? Que mostra que você tem conseguido dar esse retorno para a base. Né? Porque senão não cresce, não tem outro caminho. Verdade. Não tem outro caminho. A gente vive um momento na política brasileira em que as pessoas estão muito críticas e cada vez mais querendo acompanhar o dia a dia da política Gandini. Né? Prova disso é esse efeito Bolsonaro anti-PT que a gente acompanhou. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas é um momento em que as pessoas estão cada vez mais tentando se conectar, que por muito tempo não fazia. Verdade. Deixava o político solto fazendo o que bem entendia, não era assim? Eu acho que as redes sociais vieram para aproximar, né, as pessoas sem sair de casa, né, elas podem conhecer a postura de cada um, né? É claro que ainda precisa ser aperfeiçoado esse acompanhamento, Sim. porque às vezes a pessoa acompanha muito superficialmente, né? Então às vezes as pessoas se equivocam por, às vezes, notícias falsas, né? As fake news as fake news foram a realidade dessa eleição. Verdade. Então assim, a gente precisa melhorar a qualidade desse acompanhamento, mas
já é muito mais profundo do que nas eleições anteriores. A gente viu uma renovação imensa, na Assembleia mesmo foram 15 novos deputados. 50% de renovação. Na Câmara Federal também foi absurda a renovação também, né? Por aí. 50%. Senado, no Espírito Santo, a gente teve a renovação total, inclusive. 100% das vagas. Conseguimos eleger do nosso partido o Marcos Duval. Sim. Né? Então, Duval esteve conosco, inclusive, aqui há poucas semanas, contando um pouquinho da trajetória dele também. É uma pessoa maravilhosa, tenho certeza que vai fazer um bom mandato também. Verdade. Outro que tem uma formação, né, muito ligada à área da segurança, vai poder, com certeza, ajudar muito o Brasil, né, no Senado nessa área. Que é um desafio, né? Eu acho que, apesar do Espírito Santo ser um dos poucos estados que está diminuindo, Vitória diminui muito o número de homicídios, o Brasil todo está aumentando, né? Sim. Então a gente precisa discutir soluções reais para a questão da segurança pública, que é talvez a pauta prioritária do nosso país. É verdade, esse assunto realmente é algo muito sério. Agora, Gandini, depois desse período do terceiro mandato, você aceitou o convite do prefeito Luciano Rezende, foi para a prefeitura, né, assumiu a secretaria. Eu falo que é uma super secretaria porque ela abrange muitas áreas, não foi? Sim, não é? Sim, a gente, a parte de administração, né, do planejamento, que é a outra parte importante, e também da comunicação. A gente juntou essas três áreas, né? Foi uma forma da gente diminuir custo também. Sim. Inicialmente, a Prefeitura de Vitória, quando o prefeito assumiu, tinha 25 secretarias, né? A gente fez uma reforma, que foi função da nossa secretaria fazer a reforma, e diminuímos para 17 secretarias. Isso já está uma redução de gastos gigantesca. É absurda. Vitória precisou ser refundada, né? Depois do Fundap, né? A gente perdeu esse valor financeiro que a gente recebia de importações e precisou ser refundada, né? E a primeira coisa é cortar a despesa. Claro. Acho que se fizesse, o governo federal precisa fazer esse exercício agora, né? E a gente aqui fez e estamos conseguindo passar bem, né? Sim. Foi uma ótima experiência, eu como secretário. A gente teve uma ação que eu considero talvez a mais relevante para mim como gestor, que foi o agendamento online na saúde. Muito legal. Isso em Vitória reduziu o número de faltas, que era absurdo. Era o número de faltas. Imagina você ter numa unidade de saúde, aqui é uma unidade de saúde, 35% das pessoas que seriam atendidas aqui faltaram. Né? Imagina um desperdício de dinheiro público. É um desperdício. A gente conseguiu reduzir isso a menos de 15 já. E você pensa que a solução que Vitória adotou foi uma solução tecnológica, simples, né? Entre aspas, simples, porque é um aplicativo, a pessoa pode fazer pelo aplicativo ou pela internet, né? Isso. Para agendar ou cancelar. Ou seja, uma ideia simples que dá um resultado fantástico. E o mais importante, desenvolvido internamente, não custou, né? Não foi a custos altíssimos, porque às vezes a gente vê, foi uma solução tecnológica caríssima. Não, foi desenvolvido internamente. E mais importante que isso, está disponível para todas as prefeituras do Espírito Santo. Não, a propósito, eu tenho que fazer esse parênteses. Eu e minha equipe estivemos lá na área de tecnologia da Prefeitura. A Prefeitura de Vitória está de parabéns. Eu fiquei encantado, minha equipe ficou encantada com aquele cofre daquela estrutura. Eu entrei lá, nós gravamos ali a área de segurança dos dados dos munícipes. Dos munícipes. E uma estrutura que possibilita entregar mais serviços para o cidadão, né? Tem lá o subsecretário, o Márcio, né? Márcio Passo mostrando para a gente a questão, por exemplo, do atestado, né? Que agora é digitalizado. A pessoa pode confirmar se é real o atestado. Exatamente. Então, assim, ligado também à sua área, né? Também de gestão, ali, enfim, ideias simples. Exatamente. Que com visão, né, e com um pouco de vontade de fazer, pode dar muito resultado na gestão pública. Outra ação também que a gente conseguiu lá na Secretaria, que foi a implementação do cerco eletrônico na cidade de Vitória. Foram essas duas ações assim que eu considero de maior destaque, que a gente iniciou o processo como gestão e planejamento, com a participação de diversas outras secretarias. Mas a gente iniciou, eu conheci esse sistema em Indaiatuba, em São Paulo, e esse sistema, eu percebi, na aplicação em Indaiatuba, tinha reduzido lá 50% de todos os tipos de crimes. Porque, primeiro, você reduz o roubo de veículo, né? Mas a pessoa que pratica o crime, geralmente ela utiliza um veículo para praticar o crime. Sim. Então, ele dá o rebatimento em outros tipos de crime. Ela vai assaltar alguém. Geralmente, ela está numa moto e tal. Então, assim... O que está acontecendo em Vitória que a gente já previa com a aplicação desse mecanismo? Em Vitória a gente conseguiu implementar em todas as entradas e saídas e tem no meio da cidade. Já reduziu 70%
o número de roubo de veículo. De veículo já chegou a 70%. 70%? Roubo de veículo. Com isso, muito bom. A gente já prendeu pessoas que praticavam assaltos, né? Já prendeu sequestrador relâmpago, prendemos um estuprador que inclusive foi muito noticiado, que ele saiu da cidade de Vitória rumo a Cariacica e foi pego também. Então, assim, a gente está vendo agora os outros números da cidade de Vitória todos sendo reduzidos. Então, uma ação simples que eu vou lutar para levar para a Assembleia, que o Estado implemente. O Estado adotar, né? É muito interessante. Estivemos lá também na central, inclusive isso que o Gandini está falando, nós também estivemos lá nessa central do cerco eletrônico, cerco inteligente lá. Cerco inteligente de segurança. De segurança. É muito interessante, inclusive o secretário lançou lá a placa do meu carro. A gente fez um teste. Ele viu por onde você passou. Ele viu por onde eu passei, em tudo quanto é lugar, onde eu entrei, onde eu saí, inclusive no final de semana. É sensacional, você monitora e mapeia. Exatamente. Então isso não serve só para prender a pessoa. Por exemplo, digamos que você tivesse cometido um crime. Né? Isso serve para investigação futura. Também. Né? É claro, os dados são sigilosos, ninguém pode, você foi com sua autorização. Isso, mas dá para mostrar. Se o delegado falar, ó, esse carro aqui é suspeito de um crime, tal, eu queria saber o que ele fez em Vitória no último ano. Dá para saber no dia do crime, onde ele estava, se ele passou por Vitória ou não, se foi em Vitória o crime. Então, assim, além de servir como um mecanismo de prevenção, ele também te dá noção de investigação futura, né? Te dá um mapa ali e fica tudo armazenado, como você viu naquele banco de dados no cofre, né? Fiquei impressionado, né? Lá me chamou muita atenção, chamou a atenção da minha equipe. Eu acho que o telespectador que assistiu a nossa reportagem também. Gandini, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre a sua caminhada, sua trajetória política, mas em especial vamos falar do próximo bloco sobre a Assembleia, né? Claro. Quais são os planos, os projetos para o Gandini para executar na Assembleia, já aí pensando a nível de Estado. A gente volta já com o ES News Especial, continue ligado com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua a nossa conversa com o deputado estadual eleito Fabrício Gandini, do PPS. No bloco anterior, já falou um pouquinho da sua trajetória bem sucedida, 3 mandatos de vereador, com crescimento bem expressivo de votos em cada mandato. E agora, pela primeira vez, foi candidato a deputado estadual, já teve 20.170 votos, foi o 15º mais votado na Assembleia Legislativa, para uma primeira vez que disputa um número muito legal, né, Gandini? Sim, eu tô muito feliz, acho que a campanha chegou no interior, né, chegou e um grupo grande de capixabas me escolheu, né, para representar. E agora pode ter certeza que eu vou trabalhar muito para honrar cada voto desse. Gandini, vamos falar de planos e projetos, né, para já 2019, né, com a posse como deputado estadual. O que você apresentou na campanha, assim, de projetos, os que você considera mais importantes, que você quer levar para a Assembleia e discutir lá na Assembleia? Então, nessa parte de segurança, eu falei do cerco eletrônico, eu acho que o Estado pode adotar isso como uma medida para as divisas nossas, do Estado do Espírito Santo, né? A gente tem um conflito muito grande. Quando dá uma crise no Rio de Janeiro, dizem que vem muito bandido para cá, né? Então a gente pode adotar esse sistema em todo o Estado. Acho que o Estado precisa se apropriar, porque deu muito certo em Vitória, tenho certeza que vai dar no Estado. O agendamento online na saúde também, acredito que o Estado pode capitanear isso, é um sistema gratuito, que o Estado pode ser o interlocutor com os municípios, nos ajudar a levar para todos os municípios. Mas, além disso, nós temos pautas que eu discuti muito na campanha, por exemplo, redução de custo na Assembleia, né? A gente tem uma Assembleia Legislativa que custa 200 milhões de reais para o capixaba. A gente tem orçamentos... Muito caro, né? Muito caro. A gente precisa fazer essa discussão. Eu estou disposto a fazer essa discussão. Você fez isso na Câmara, né, Gandini, como presidente lá? Sim. Foi a primeira vez que a gente reduziu o orçamento na Câmara, foi no meu mandato. Então foi um momento importante. A gente, além de reduzir o orçamento, a gente vinculou a devolução das verbas à educação. Já são mais de 20 bilhões de reais devolvidos ano a ano, que a Câmara vai devolvendo para a educação. Sim. Então é uma discussão importante que eu quero fazer na Assembleia também. Eu acredito que isso pode funcionar também na Assembleia, né? A gente tem um grupo de deputados novos, acho que o interesse público é
é o que vai mover todos esses deputados, então acho que a gente vai encontrar um terreno fértil para fazer essa discussão ali também. Inclusive como base, o seu partido é uma base aliada também do governador eleito, né, Renato Casagrande, o que também favorece isso, né, porque você tem uma base aliada, não, quando a gente fala isso, a gente não está querendo dizer uma Assembleia do Amém, como por muitos anos foi considerada, mas uma Assembleia que tem uma relação de respeito e de, enfim, de troca de informações, porque é importante a Assembleia ter uma relação amistosa com o Executivo também, não é verdade? Nem sempre quando a Assembleia discorda do governador são por motivos republicanos, né? Verdade. Então, muitas das vezes a gente reclama que tem uma Assembleia parceira, mas às vezes o contrário é muito ruim também para a sociedade, porque a gente não sabe as motivações, né? Nem sempre elas são públicas, são claras, mas pelos nomes que foram eleitos, pelas pessoas que foram eleitas nesse mandato, eu acredito que essa Assembleia vai ser uma Assembleia guiada pelo interesse público, né? Casagrande apresentou um projeto positivo, vai ser votado. Se tiver algo para ser discutido, vai ser discutido. Eu creio que essa Assembleia não vai ser uma Assembleia subserviente, mas também não vai ser uma Assembleia que quer fazer dificuldade para ter facilidade. Eu acredito que isso não vai ser o tom dessa Assembleia. Inclusive, um reforço muito grande, ganhou um reforço muito grande com a onda Bolsonaro, né? A gente vê muitos delegados militares que também foram eleitos junto entre os 30. Verdade, foi um efeito que varreu o Brasil, né? Aqui no Espírito Santo a gente teve um grupo de militares que se destacou. Acho que também pela crise na segurança que a gente acompanhou no último mandato do atual governador. Então isso também é algo que reforçou a participação desses militares aqui no Espírito Santo. Mas isso é bom para equilibrar essa discussão, né? A gente precisa repactuar, a polícia precisa se sentir contemplada na discussão com o governo para voltar a ter aquela velocidade de ações que existia no passado e que eles estão insatisfeitos. A gente sabe disso, muita gente de licença médica, um grupo grande foi afastado, né? Então, assim, eu acho que o novo governo vai ser importante e essa representação na Assembleia também vai ser importante para os capixabas. Candide, qual a sua visão sobre o presidente eleito Jair Bolsonaro? O Brasil ficou muito dividido, a gente viu um momento bem complexo durante a campanha, né? Enfim, e o presidente eleito Jair Bolsonaro tem alguns posicionamentos muito polêmicos, Sim. Né? A gente sabe em algumas áreas, enfim, isso foi muito claro, né? O movimento ele não, ele sim, aquela coisa toda, enfim. Como que você, lógico, mesmo a nível de Estado, mas como que você vê esse momento que o Brasil está passando e a sua perspectiva também aí com o Bolsonaro presidente a partir do ano? Sim, eu sou da tese de que o Brasil precisa dar certo. Então, nosso partido, inclusive, está nesse movimento de ter independência total para votar o que for bom, torcer para que ele faça acertos importantes, reformas importantes no país, né? Eu acredito muito que a gente precisa apoiá-lo nesse primeiro momento. Não apoiá-lo incondicionalmente, a gente votar o que for bom, como eu disse, com total independência e discutir o que a gente acredita que pode ser melhorado. Então, vai contar com o apoio do nosso partido no que for positivo, mas nós vamos fazer um apoio crítico, né? Um apoio que não está ligado automaticamente. Nessas áreas, vamos citar só um exemplo aqui rapidamente, né? Por exemplo, na questão das armas, ele apoia muito essa questão da flexibilização aí do porte de armas. Você é a favor ou você é contra isso? Então, a questão do porte de armas, eu converso muito com o Duval. O Duval, ele fala, Gandini, nos Estados Unidos a consciência é diferente. Verdade. Lá as pessoas, a pessoa que compra uma arma, ela sabe que não é para se defender, mas é para defender o outro. Então no Brasil, primeiro a gente precisa fazer uma reforma do estatuto. Então não adianta a pessoa no Brasil achar que ele vai comprar uma arma para se defender. Porque se você reagir a um assalto, você com uma arma, a tendência é você morrer. Então ele mesmo explica isso. O Duval é um cara extremamente especialista nessa área. É verdade. É da SWAT americana. Ele falou, a gente precisa primeiro ter a consciência do porquê ter uma arma, né? E lá a pessoa sabe, é para defender o outro. Então todos os bandidos sabem que as pessoas se defendem. Então assim, a gente precisa, na realidade, discutir muito o assunto. Não sou contra, mas eu acho que da forma atual
é perigoso a gente defender uma liberação sem essa consciência, essa discussão, esse aprofundamento de discussão. Como o próprio Duval, eu tenho me orientado muito por ele nessa questão da liberação das armas. Sim, é um assunto polêmico entre tantos outros, né? A gente poderia até conversar um pouco mais aqui, mas infelizmente o tempo já está no finalzinho. Eu quero agradecer muito ao deputado estadual eleito, vereador de Vitória e deputado estadual eleito, né? Fabrício Gandini, do PPS, que veio hoje conversar com a gente no ES News Especial, falar dessa vitória, dessa campanha vitoriosa e mais do que isso, da sua trajetória de sucesso na política no Espírito Santo, antes em Vitória, agora no Espírito Santo, na Assembleia Legislativa. Gandini, obrigado, parabéns e muito sucesso na caminhada lá na Assembleia. Viu? Eu que agradeço a todos os que estão nos vendo, agradeço a Rede TV por essa oportunidade. Tá certo, muito obrigado, Gandini. A gente encerra aqui o ES News Especial Eleições 2018. Hoje, um bate-papo com o deputado estadual eleito Fabrício Gandini, do PPS. Agora você vai ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark, aqui na Grande Vitória. Álvaro, conta pra gente aí o que tem de novidade para esse fim de semana. Ei Fabiano, pra quem como você gosta de filmes de terror, tem 2 longas em cartaz. Além de Parque do Inferno, que eu já falei aqui na semana passada, tem o filme Cadáver. Nele, Megan Reed é uma policial reformada que tem lutado contra os vícios. Ela está prestando serviços comunitários em um hospital como um pagamento para o tratamento que a deixou sóbria. Tudo, entretanto, torna a história muito mais macabra depois que um cadáver misterioso é encontrado no local. I can handle it. Para quem vai mais pela linha suspense, As Viúvas conta a história de 4 mulheres que entram para o mundo do crime após seus maridos morrerem durante uma das maiores tentativas de assalto da atualidade. Elas tomam para si a responsabilidade de honrar a memória dos seus amados, terminando o que eles não conseguiram completar. O longa promete, já que no elenco tem a premiadíssima Viola Davis. Já quem curte aventura, tem um filme sobre a origem da famosa lenda do ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. Robin Hood volta das cruzadas e surpreende-se ao encontrar a floresta de Sherwood infestada de criminosos e completamente no caos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito em Robin Hood, A Origem. Now, if we get caught, they will kill us all. Really inspiring. Thanks. Agora, se você gosta mesmo de animação, Encantado conta a história do príncipe dos contos de fada, que quando criança foi alvo da bruxa Morgana, que aplicou nele um feitiço que faz com que todas as mulheres se apaixonem por ele assim que o veem. Com isso ele não apenas salva, como se torna noivo de 3 princesas em apuros: Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida. O feitiço só será quebrado quando o príncipe encontrar o seu amor verdadeiro, algo que é bastante difícil diante de tamanha adoração. Vamos nessa. Não foi bem assim que eu imaginei. Bem, os horários das sessões e as sinopses dos outros filmes que estão em cartaz estão lá no site do Cinemark. Aproveite e compre já o seu ingresso. Eu fico por aqui, até a próxima.